Olá, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva e permaneça conosco em mais essa oportunidade de estudo que atende à programação estruturada semestralmente por nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje temos como pauta refletir acerca do tema a gratidão como roteiro de vida. É importante salientar que nosso centro, além da programação de estudos presenciais, também oferece uma programação de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube, sempre às sextas-feiras, às 20 horas, como esse estudo, que será disponibilizado agora no dia 29/11/2024. E também uma live que é realizada mensalmente no último domingo de cada mês pelo nosso irmão Aderlane Ferraz. Estudo muito interessante, sempre trazendo algumas questões inéditas para a nossa reflexão. Então, para darmos início à nossa programação, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, estamos, Senhor, neste momento recolhidos, elevando os nossos pensamentos para rogar ao vosso coração de infinita bondade o amparo espiritual para o desenvolvimento de nossa programação de estudos. Que a bênção do Senhor, Mestre querido, envolvendo-nos, nos favoreça as condições harmoniosas para o desenvolvimento do tema que apresentamos. Que possamos, Senhor, também contar nesses momentos com a presença dos mensageiros do Senhor, nossos mentores, ampliando-nos as possibilidades de refletir acerca do tema que vamos desenvolver. E que a paz, Senhor, nos acompanhe sempre. Assim seja. E para darmos, assim, início ao nosso estudo, nós queremos compartilhar essa pergunta. Uma doutrina espírita pode contribuir para o entendimento do tema, ou seja, ter a gratidão como roteiro de vida. E para isso nós vamos utilizar fundamentalmente uma obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, a obra ditada pelo Espírito Joana de Ângeles, a obra Psicologia da Gratidão. E nesse livro nós vamos encontrar uma contribuição muito grande para podermos refletir acerca do tema. E, inicialmente, recorrendo ao livro, Psicologia da Gratidão, ela traz aqui um significado acerca de gratidão. Ela vai dizer o seguinte, que o verbete gratidão vem do latim grafia, que significa literalmente graça, ou gratus, que se traduz como agradável. Por extensão, significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Então, nós já temos aqui um significado que pode já contribuir com as nossas reflexões acerca da gratidão e tomá-la como roteiro em nossa vida.
E em outro trecho da obra, ela nos leva a refletir acerca do valor da gratidão, os benefícios que essa dimensão traz para nós, para o espírito imortal. Veja, todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente alegria de viver, compartilha de todas as coisas, é membro atuante na organização social, é criativo e jubiloso. Então, ter a gratidão como uma manifestação do nosso espírito em nosso dia a dia, no contexto da nossa vida, tê-la como roteiro nos traz esses benefícios. Veja, saúde física, emocional e psíquica. Sente a alegria de viver. É criativo, é jubiloso. Não? Então, por que reclamar? Qual a razão para reclamarmos da vida, do contexto em que nós nos encontramos, que as leis soberanas da vida estabeleceram para nós? Se tomarmos a gratidão enquanto um roteiro, nós podemos gozar de tudo isso. É para refletir. E mais, nesse outro trecho, ela vai trazer um pouco mais sobre a abrangência da gratidão. E ela diz o seguinte: pensa-se muito em gratidão como instrumento de afeição, o que é correto. No entanto, é muito maior o seu significado, que deve transformar-se numa forma de viver-se, de entregar-se ao processo de crescimento interior, de realização do progresso. É nesse sentido que devemos tomar, portanto, como entendimento, esse sentimento da gratidão. Independentemente do contexto, porque ela vai trazer para nós aqui um aspecto muito interessante para refletir, que é a gratidão, mesmo no contexto da dor, do sofrimento. Veja, a gratidão real e nobre vai além da retribuição gentil, afável e benéfica, manifestando-se também nas situações desagradáveis de dor, reafirmamos, de sombra, de enfrentamentos agressivos. E nesse sentido é importante lembrar dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso pastor divino, nas bem-aventuranças, quando ele nos traz uma perspectiva muito grande para nós entendermos o significado da dor, do sofrimento. E sabermos enfrentar, porque é um processo de purificação, um processo de libertação. É a manifestação de Deus no contexto da dor, para nos chamar a atenção para o verdadeiro sentido da vida. Quando ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, viver esse momento da dor, alimentando-se da gratidão, desse sentimento, que é um sentimento nobre, nós estaremos, portanto, alinhados e em consonância com as leis soberanas da vida. E mais, ela vai dizer que a gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato de recompensa habitual. É mais grandioso, porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. Essa é a relevância de nutrirmos desse sentimento de gratidão. Então,
Considerando essas afirmativas, considerando essas reflexões que fizemos até agora acerca da gratidão, como exercê-la? Como exercer e direcionar essa gratidão? Isso em nossa vida, no contexto de nossa vida. Não é? E aí vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, na pergunta 535, quando Kardec formula essa pergunta aos espíritos superiores. Quando algo de venturoso nos sucede, é ao espírito nosso protetor que devemos agradecê-lo? E aí os espíritos superiores respondem a Kardec: agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois aos bons espíritos, que foram os agentes da sua vontade. E aqui queremos refletir da seguinte forma, que em todas as circunstâncias da nossa vida, independentemente do contexto em que nós nos apresentarmos, nós devemos sempre submeter a nossa gratidão ao Pai, ao Criador, porque é Ele que nos cria as oportunidades, é Ele que mobiliza os recursos que necessitamos, é Ele, portanto, que nos entende a intimidade e que nos orienta a partir das suas leis para o progresso, para o crescimento espiritual. Portanto, é a Ele que devemos manter essa conexão permanente para manifestarmos a nossa gratidão pela vida. E aqui, como desdobramento da questão 535, na questão 535A, o Kardec novamente pergunta aos espíritos superiores: que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? E os espíritos respondem: o que sucede aos ingratos? E aqui é importante a gente considerar: quando nós não reconhecemos, quando nós não apreciamos as manifestações da bondade de Deus, da providência divina em nossa vida, mesmo no contexto da dor, esse não reconhecimento vai nos trazer consequências. Consequências que são dissabores para a nossa vida. E por isso que Jesus nos ensina acerca desse roteiro seguro para Deus. E volto a citar aqui novamente o versículo das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Para nós entendermos a profundidade desse ensinamento. E aqui, ainda como desdobramento da questão 535, na 535b, o Kardec faz a seguinte formulação para os espíritos superiores. No entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem, e às quais tudo sai bem. E os espíritos superiores respondem a Kardec: assim é de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedores, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. É a lei. A lei de Deus, ela se manifesta no contexto das nossas vidas. E cada um de nós é o administrador da própria vida. Faz gestão da própria vida. Obviamente,
é preciso tomar como base a manifestação dessas leis soberanas. Muito bem. Mas veja, como entender a gratidão no contexto da imaturidade emocional? Porque nós estamos em processo evolutivo e trazemos as nossas limitações íntimas, as nossas imperfeições morais. Então, como a Joana nos orienta nesse sentido? Quais os elementos que ela nos traz que possam nos favorecer com essas reflexões? Então, e assim, compartilhando aqui um trecho, né, mais um trecho do livro Psicologia da Gratidão, quando a Joana destaca esse aspecto da imaturidade emocional, ela vai dizer que, comumente, na imaturidade emocional, acredita-se que a gratidão é uma retribuição pelo bem ou pelos favores que se recebem, consistindo em uma forma de devolução, pelo menos em parte. Inegavelmente, quando se devolve algo dos recursos recebidos, que tem significados saudáveis, opera-se no campo do reconhecimento. O grifo aqui no trecho é nosso. E mais, ela vai dizer: no entanto, trata-se de uma convenção, efeito do jogo mercadológico, da oferta e da procura, ou vice-versa. E é importante a gente entender que essa manifestação por nós desse sentimento de gratidão é algo que transcende, está acima desse aspecto das convenções do mundo. Vamos aqui adiante. E ela vai dizer também aqui: pessoas existem que nem sequer agradecem as dádivas que lhes são oferecidas, permanecendo sempre queixosas, insatisfeitas, insaciáveis, porque é baixa a sua capacidade de autoestima, dessa maneira fugindo para a situação egotista. O grifo aqui é nosso, permanecendo sempre queixosas, insatisfeitas, insaciáveis. Para nós termos a gratidão como roteiro, é preciso fazermos o combate do egoísmo, o combate do orgulho. É preciso ter como roteiro a conquista do altruísmo, da humildade, para podermos reconhecer a magnitude de Deus e reconhecer a magnitude de suas obras, para nos submetermos incondicionalmente a essas leis. E nós precisamos entender, dando sequência a esse trecho, quando então ocorrem as manifestações de reclamação, de queixas, de insatisfação, isso traz consequências para a nossa vida. E ela vai dizer: reagisse de maneira grata aos sucessos de qualquer porte é perfeitamente normal e natural. E se assim não se procede, é porque se é arrogante, soberbo, vivendo em conflitos desgastantes. Essa é a grande questão. O egoísmo, o orgulho nos coloca nessa condição de arrogância, de soberbos, e, portanto, vivendo em conflitos desgastantes. O grifo aqui é nosso. Vivendo em conflitos desgastantes. É a consequência de quando nós, então, nesse contexto da imaturidade emocional,
somos invigilantes a ponto de viver a vida com queixas, com reclamações, com insatisfação. E nós precisamos adotar um posicionamento que nos coloca em consonância com Deus. Porque o contexto da nossa vida é estabelecido pelas leis soberanas, salvo aquelas situações que deliberadamente, utilizando a prerrogativa do livre-arbítrio, fazemos as escolhas. Mas quando somos capazes de examinar as circunstâncias e entender a mensagem de Deus nessas circunstâncias, criando-nos sempre oportunidades e proporcionando os recursos que necessitamos, nós sempre estaremos recebendo o que necessitamos para progredirmos, para evoluirmos. Portanto, gostaríamos agora, nesse momento, de compartilhar esse trecho para a nossa reflexão. Veja o que a Joana diz. Existe na criatura humana um sentimento perverso e de autodestruição que a leva a guardar mágoas e desencantos, como se fossem importantes para o seu desenvolvimento existencial. Imagina, nós somos a centelha divina. A centelha divina em que abrigamos a nossa intimidade. Todos nós, filhos de Deus, somos essa centelha divina que abriga em nossa intimidade, na intimidade do nosso ser, manifestando-se sempre de forma a nos orientar para o progresso, para a perfeição, para a felicidade. Mas veja, por que deixamos esse sentimento perverso e de autodestruição prevalecer em nós, levando-nos a guardar mágoas e desencantos? Por quê? São situações para as quais precisamos refletir acerca do fator causal. Quando nós, então, nos alimentamos do egoísmo, do orgulho, e nos divorciamos da lei de Deus. Esse divórcio em relação às leis nos levam a distanciar de Deus. E nós precisamos entender que Deus, nosso Pai, nosso Criador, é soberanamente bom e justo. Ainda nesse contexto das nossas reflexões acerca do fator causal que conduz à ingratidão, entender o fator determinante que leva a criatura a adotar esse posicionamento de ingratidão. E aqui, nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9, temos esse trecho aqui para refletirmos. Um trecho que nós retiramos dessa mensagem de Santo Agostinho. Ele vai dizer o seguinte, que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Obviamente que aqui ele estende aqui, essa manifestação da ingratidão na relação dos filhos para com os pais. Mas é importante entendermos a sentença que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. O egoísmo
é o fator causal determinante. E, portanto, todo o nosso esforço tem que ser no sentido de combatermos o egoísmo. E isso nos leva, então, a fazer outros questionamentos, né? Como o espírito se desenvolve, então, para o exercício da gratidão? Qual pauta que ele tem que seguir na vida para exercitar a gratidão? Então, para exercitarmos a gratidão no contexto da nossa vida, é preciso estabelecê-la como meta. Embora a nossa condição ainda de imperfeição moral, mas nós precisamos sempre estabelecer objetivos e metas para a nossa vida, que nos colocam em rota segura para Deus. E nesse sentido, nós precisamos mirar no exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia e modelo. Guia, porque é Ele que nos conduz ao Pai. E Ele que está em nossa frente, dando-nos as coordenadas para alcançarmos ao Pai. Assim como Ele já o fez, quando Ele diz, eu e o Pai somos um. Então, guia em nossas vidas. Nosso Senhor também é modelo. Essa é a resposta da questão 625 do Livro dos Espíritos. Modelo, porque Ele nos trouxe o roteiro com a exemplificação do amor. Então, ter a gratidão enquanto meta para a nossa vida é fundamental. É a essência. O verdadeiro sentido da vida é quando nós, então, desenvolvemos o amor. Buscamos a conquista dos valores do espírito. E a Joana traz aqui uma contribuição para a nossa reflexão, que ela vai dizer o seguinte, que na esteira das sucessivas reencarnações, o espírito aprimora os valores éticos, morais e intelectuais. É esse processo evolutivo. O grifo aqui é nosso. Propiciando o desenvolvimento das faculdades, da estética, da arte em diversificadas manifestações que facultam a superação, veja, dos impulsos do primarismo pela espontânea eleição dos sentimentos morais elevados. Então, o verdadeiro sentido da vida é quando nós, então, pautamos a nossa vida pelo aprimoramento dos nossos sentimentos. Aprimorar os valores éticos e morais e intelectuais. Estabelecemos um roteiro seguro quando nós, então, buscamos, de forma harmoniosa, alcançar como resultado da nossa vida duas dimensões, a dimensão intelectual e a dimensão moral. E como nós destacamos, se temos nosso Senhor como guia e modelo, o que nos resta? Né? Isso é questão de escolha, de decisão de cada qual. Nesse sentido, é importante nós considerarmos que as leis soberanas da vida, elas nos orientam para o progresso espiritual, para a perfeição moral, nos orientam para a evolução do espírito. E ao longo das nossas reencarnações, nós vamos então promovendo o nosso progresso. E é nesse contexto que precisamos estabelecer
a gratidão como meta. Se a temos como meta, ela passa a ser um roteiro a nos guiar ao longo dessa trajetória. Mais uma vez, queremos salientar a importância de ter o nosso Senhor Jesus Cristo como a fonte de inspiração para a nossa vida. E o Evangelho como uma bússola segura para podermos encontrar ali os elementos do modelo que precisamos para podermos desenvolver uma caminhada segura em nossa vida. E queremos trazer mais um trecho aqui com a Joana de Ângeles, que ela vai dizer o seguinte: é nesse contexto da trajetória evolutiva que devemos empreender, que são os valores morais, as conquistas espirituais que respondem pela gratidão que resulta de todas as oportunidades de crescimento e de valorização da existência, enriquecendo o ser humano de generosidade, a filha dileta da sabedoria de viver. Em nossa trajetória evolutiva, as dimensões de resultado que aqui destacamos, intelectual e moral, não é? Isso nós vamos encontrar bem desenvolvido na questão 780 do Livro dos Espíritos. E o desenvolvimento intelectual vai nos abrir a perspectiva para podermos desenvolver moralmente. Porque ela nos traz a capacidade do discernimento para podermos fazer as escolhas. E quando as fazemos submissos às leis soberanas da vida, nós alcançaremos os resultados que buscamos. Não é? E é preciso entender, eu digo, refletir que, mesmo no contexto da dor, no testemunho do sofrimento, nós precisamos estabelecer a gratidão como meta. E a Joana nos traz aqui um trecho para podermos refletir acerca disso. O sentimento de gratidão não se deve apresentar exclusivamente quando tudo transcorre bem. Quando os fenômenos psicossociais, emocionais e orgânicos encontram-se em clima de júbilo. Mas veja, mas também por ocasião das ocorrências denominadas como adversidades. Mais uma vez, entender que a manifestação das leis de Deus, elas se dão em todos os sentidos, em todo o contexto da nossa vida. Seja naquelas situações em que tudo transcorre bem, seja nas ocorrências denominadas como adversidades, na dor, sobretudo, no sofrimento. Porque a dor, ela nos traz uma mensagem de Deus. Uma mensagem para podermos despertar para a vida. Uma mensagem para podermos, então, buscarmos o posicionamento coerente, o posicionamento compatível, um posicionamento que seja aderente às leis. Portanto, a gratidão enquanto meta, ela precisa ser estabelecida incondicionalmente, em qualquer situação, em qualquer contexto. Seja no contexto em que tudo transcorre bem, seja
nas ocorrências denominadas como adversidades. E aqui, para fecharmos essas considerações, a Joana de Anjos vai dizer que não se expressa apenas, né, a gratidão quando tudo transcorre bem e comodamente, mas especialmente quando o testemunho e a dor se apresentam convidando à reflexão. Vamos lembrar de Nosso Senhor, nas Bem-aventuranças, né? No versículo 5 de Mateus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Entender esse ensinamento como um ensinamento que nos liberta, que abre uma perspectiva para nós quanto ao futuro. Porque a dor, o sofrimento, sempre se nos apresenta trazendo-nos a mensagem de Deus para o nosso despertamento para a vida. E ela diz aqui para fecharmos: a vida é, sem dúvida, um hino de gratidão a Deus em todas as suas expressões. Nesse sentido, a gratidão deve ser desenvolvida como uma forma de comportamento, um comportamento natural, espontâneo. E a Joana vai dizer aqui: não basta, porém, desejar-se a gratidão como flor espontânea que medra em determinados momentos e logo emurchece. Não. Ela deve ser treinada, conforme já consideramos anteriormente, exercida como forma de comportamento, externando-se em todas as situações geradoras de alegria e de satisfação. O grifo aqui é nosso, ela deve ser treinada. E como ser treinada se nós não a colocarmos como meta, como nós sacamos há pouco? É preciso colocar a gratidão, o exercício da gratidão em nosso dia a dia. E ela deve ser treinada, mas para isso eu tenho que a colocar como meta na vida. Para exercitarmos como forma de comportamento. Então, como destaca aqui a Joana, esse outro grifo nosso, exercida como forma de comportamento. Ora, a forma de comportamento é exercitar no dia a dia. Mas eu preciso colocar a gratidão como meta. Substituir o sentimento de insatisfação, de reclamação, pela gratidão. Quando eu a coloco como meta, eu preciso, obviamente, me esforçar para isso. E à medida que eu a coloco como meta e passo a exercitá-la como forma de comportamento, eu vou ampliar cada vez mais as minhas possibilidades para reconhecer a providência divina em nossa vida, em minha vida. Vamos aqui adiante. E, nesse sentido, é preciso ter a gratidão como diretriz. Então, qual é a diretriz que vai prevalecer em minha vida? Se eu a tenho como diretriz, como política, como orientação, como meta, eu vou exercitá-la. Agora, se eu não a coloco como meta, eu não vou conseguir desenvolvê-la de forma consciente. Posso fazê-lo de forma inconsciente pelas circunstâncias da vida, mas eu preciso tomar consciência acerca
da gratidão enquanto uma dimensão importante dos sentimentos que nós devemos nutrir. E a Joana vai trazer aqui nesse trecho que a gratidão é fundamental no comportamento do amor dirigido a Deus, à natureza e a todas as suas criaturas animadas e inanimadas. Como no trecho que nós já destacamos aqui anteriormente. A nossa conexão com a divindade, com Deus, tem que ser sempre de agradecimento por tudo, pelas oportunidades e pelos recursos que a vida nos confere. A providência divina nos visita sempre, sempre, atendendo-nos às necessidades. Porque Deus, nosso Pai, está atento a todas as nossas necessidades. E nosso Senhor Jesus Cristo, nosso pastor divino, está atento a todas as suas ovelhas. Então, para nós irmos conduzindo o estudo para o final, qual a relação do sentimento de gratidão com felicidade? A felicidade não é deste mundo, mas de qual mundo? Não é? Podemos relacionar a gratidão com felicidade? Se nós admitirmos que a felicidade não é desse mundo, de qual mundo? Trazendo aqui uma perspectiva. Do mundo íntimo. Quando nós nutrimos ainda do egoísmo, do orgulho. Mas à medida que combatemos o egoísmo, o orgulho, nós vamos ampliar as nossas possibilidades para o exercício da gratidão. E qual a relação desse sentimento de gratidão, então, com a felicidade? A Joana vai nos ajudar a refletir. Então, quando nós a exercitamos, a gratidão nos traz um resultado. E a Joana, aqui nesse texto, vai dizer o seguinte, que quando se experimenta o sabor da gratidão, aumenta-se o desejo de mais servir e melhor contribuir em favor do grupo social em que cada qual se encontra e da humanidade em geral. Mas em qual circunstância vamos experimentar o sabor da gratidão? Quando nós combatemos o egoísmo, quando nós combatemos o orgulho. E aí aumenta-se o desejo de mais servir e melhor contribuir, porque já passamos então a nos orientar pelo sentimento de altruísmo. Porque aí o ato de servir já nos é mais caro. Quando então combatemos o orgulho e desenvolvemos a humildade, deixamos de ser arrogantes e prepotentes, e na vida de relação, nós passamos a olhar o semelhante de forma diferente. Porque da mesma forma que a centelha divina guarda morada em nossa intimidade, essa mesma centelha divina que verte do Pai guarda morada na intimidade do nosso irmão. E é nesse sentido que precisamos entender o exercício da gratidão, no contexto da caridade. Por isso que fora da caridade não há salvação.
entender que a gratidão nos conduz à felicidade. É a pavimentação do caminho que nos permite contabilizar esse estado íntimo, que é o estado da felicidade. E só para salientar, porque a gratidão, enquanto meta essencial da nossa existência, é a base para sermos felizes. Porque a gratidão é quando nós, então, reconhecemos a providência divina, favorecendo-nos com oportunidades, com recursos, para nós podermos progredir, para nós podermos evoluir espiritualmente. E nesse sentido, é importante a opção da vida com foco na gratidão. Porque as circunstâncias podem nos conduzir para as reclamações, a insatisfação. Mas se eu tenho a gratidão como meta, eu vou riscar do meu comportamento, vou eliminar do meu comportamento, eu vou colocar como alvo combater o egoísmo, combater o orgulho, para poder, então, combater a reclamação, a insatisfação e admitir a gratidão como meta, como vivência no meu dia a dia, como comportamento no meu dia a dia. Porque isso me coloca em conexão permanente com Deus, com o nosso Pai. Porque se nós abrigamos em nossa intimidade essa centelha divina, é essa conexão com Deus que nos mantém sempre vivos, sempre atentos, sempre focados no que é essencial para nós. E a doutrina nos ensina a refletir sobre isso. Quem somos nós? Quem somos? De onde viemos? Qual é o nosso propósito aqui? Como devemos entender o significado da vida? E para onde vamos? Não é? E a Joana vai dizer, então, que a consciência grata é risonha e saudável, predominando em qualquer idade somática do ser humano. Aquele que é grato sabe reconhecer a própria pequenez ante a grandeza da vida, faz-se pleno e feliz. É o resultado de quando nós combatemos o egoísmo e o orgulho. Como eu vou reconhecer a minha própria pequenez ante a grandeza da vida? A humildade. São reflexões para nós podermos, então, estabelecer diretrizes seguras para a nossa jornada aqui na Terra. São algumas reflexões que podem contribuir nesse sentido. E a doutrina espírita, ela nos abre uma perspectiva muito grande para nós entendermos. Essas reflexões na perspectiva do espírito imortal. Entendemos quais são as nossas necessidades, o que é essencial para o espírito.
Refletindo assim, nós vamos reunir mais condições para podermos então combater o egoísmo, combater o orgulho e, obviamente, combater aqueles estados, aqueles comportamentos de reclamação, de insatisfação. Porque a vida sempre nos traz oportunidades e preciso reconhecer. E esse reconhecimento vai se dar a partir do momento que estabelecermos a gratidão como meta em nossa caminhada. E aí fica a pergunta: tenho exercido a gratidão em nossa vida, em minha vida? Para refletir. E a Joana aqui vai dizer que a gratidão é a impressão digital do desenvolvimento intelecto-moral do espírito, que se liberta das heranças afligentes. Veja, uma frase muito interessante. A gratidão é a impressão digital do desenvolvimento intelecto-moral do espírito, que se liberta das heranças afligentes. Que possamos, portanto, tendo a gratidão como meta, desenvolver sempre o nosso intelecto moral, para podermos ter essa impressão digital, traduzindo o progresso espiritual que estamos alcançando. Com isso, nós concluímos o nosso estudo, né? Agradecendo a todas e todos que compartilharam conosco dessas reflexões. E vamos então agradecer ao Senhor. Divino Mestre Jesus, neste momento em que encerramos o nosso estudo, queremos agradecer ao Senhor a bênção que nos envolveu, favorecendo-nos no seu desenvolvimento. Agradecemos aos nossos mentores espirituais, amigos que compartilharam conosco desses momentos, ampliando-nos as possibilidades de reflexão em torno do tema. E que possamos, Senhor, na sequência de nossa caminhada evolutiva, buscá-lo sempre como referência, como guia e modelo, para estabelecermos os nossos objetivos, as nossas metas e fazermos as nossas escolhas. E que a vossa paz nos acompanhe sempre, Senhor. Assim seja.